Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Deus, Senhor nosso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja na tua vida, no teu dia a dia, no teu caminhar. Vou tirar minha boina aqui e também vou pedir licença para os irmãos aí, que eu vou abaixar a iluminação do meu vídeo aqui, que está muito alta. Olha a iluminação do meu vídeo aqui, ó. Bem, vou começar esse vídeo aqui hoje. Vamos falar sobre sinceridade, manipulação, sobre técnicas de poder as pessoas manipularem as pessoas através de palavras, atos ou gestos, né? Estou aqui na minha casa hoje, Curitiba, minha cozinha, estamos aqui. Minha esposa já foi, se recolheu. Eu estou aqui para gravar esse vídeo. Antes de começar esse vídeo sobre manipulação, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Tito. Carta a Tito. Está no capítulo 2 de Tito, no capítulo 2. Estou usando uma versão da CCB aqui, que é a João Ferreira de Almeida, né? Essa versão é a edição revista e corrigida na grafia simplificada. É aquela famosa edição que tem no final dela um conciso dicionário e algumas ilustrações. Muito boa essa versão. Então, na carta de Tito, no capítulo 2, no versículo 7, é um versículo aleatório. O título fala, exortação aos velhos e às mulheres, ou seja, aos anciães e às mulheres, né? Aos jovens, aos mancebos, né? E aos servos, ou seja, aquelas pessoas que eram escravas ou serviam a alguém maior por vontade própria ou por imposição, né? Então, Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Então aqui Tito deixou um versículo, é o versículo 7. Está escrito assim, a carta do apóstolo Paulo a Tito. Diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Bem, se eu for usar hoje uma versão mais antiga que a João Ferreira de Almeida, que é a King James, uma tradução muito antiga também, muito antiga. A tradução da King James, ela originalmente ela é de 1611. 1611. O mesmo versículo não fala doutrina, fala teologia. Porque esse que é um problema muito grave, né? Confundir as palavras, né? Então diz assim, ó. Tito 2, versículo 7, diz assim: que o teu modo de agir seja exemplar em tudo, na teologia mostra integridade e sobriedade, né? Essa sobriedade aqui está referente à sinceridade. Agora eu te pergunto, você irmão ou irmã que está vendo esse vídeo, pessoas que estão de outras denominações e que não estão entrando nesse universo da apologética e talvez são conhecedores da seita Congregação Cristã no Brasil, né? E da sua doutrina, dos seus tópicos de ensinamentos reticulares. Você sabia que a manipulação humana ela é considerada uma persuasão que não vem de Deus? A manipulação humana para o bem da igreja, para o bem da pessoa igreja, ela é apta e viável, né? O líder religioso, tanto o cooperador ancião, pastor, ministro, diácono, ele tem autoridade que Deus dá a ele pela inspiração de corrigir uma pessoa para o bom caminho, para boas obras, para não se perder em uns problemas pessoais, não ficar em constante tribulação, corrigir a pessoa de uma falha que ela está cometendo, que vai fazer mal para ela ou para a família dela. Então essa manipulação humana, com a boa intenção, guiado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, ela é útil e agradável a Deus. Porque a Bíblia diz que o bom filho, né, ele aceita a correção. O bom pai corrige o filho que ama, né? Então, a manipulação para o bem da pessoa, da sociedade, ela é bem-vinda.
Mas a manipulação em favor de uma denominação, de uma placa de igreja, ou de uma sustentação de uma farsa, ela já é considerada abominação. Então hoje eu vou tratar sobre alguns assuntos referentes à congregação cristã no Brasil, uma das técnicas de manipulação e táticas que eles usam. Eu mesmo fui manipulado pela CCB uma época, e eu era um alienado religioso, eu era muito firme naquela doutrina, eu defendia a igreja com unhas e dentes. E a igreja em si, eu digo a doutrina e a placa da igreja, eu tinha esse comportamento, eu já fui assim. E se alguém falasse contra a doutrina, contra essa prática doutrinária da igreja, esses dogmas da igreja, eu ficava muito bravo, queria brigar, eu era terrível, né? Então eu fui vítima dessa tática de manipulação. Então, além da manipulação que você tem, que ela é psicológica, mas ela é uma manipulação que ela é gradativa e ela ocorre de forma velada pelos membros, né? Quanto à roupa, vestuário, cabelo, comportamento, uso e costume, linguajar, tudo. Tem uma manipulação muito clara que ela vem do ministério, lá de cima do púlpito, né? Eu vou citar aqui o que aconteceu comigo no ano de 2002, quando eu fui apresentado para atender o estacionamento da igreja de Vila Americana, no bairro do Sítio Cercado, aqui em Curitiba. Eu tinha 4 meses de batizado na CCB. 4 meses de batizado. E de repente, de um dia sem mais e menos, uma quinta-feira, quarta-feira, se não me engano, o ancião da igreja que eu estava congregando, né? O ancião da igreja que está congregando, que é o irmão Sebastião Marcondes, ancião aqui da Vila Americana. Ele levantou lá no púlpito uma palavra, pregou tudo. Antes de pregar a palavra, antes de ler a palavra, ele falou assim: o irmão Silvio Pinheiro se encontra aqui na igreja? Aí todo mundo olhou para trás, né? Porque eu gostava de sentar lá no meio, quase para trás, ao lado de um irmãozinho bem velhinho que Deus já recolheu. E eu levantei, era eu falei assim, ele com a mão, então vem aqui na frente, irmão, vem aqui na frente. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eles me apresentaram para cuidar do estacionamento da igreja congregação. E eu não sabia. Eles deram meu nome para eles lá, disse que oraram, né? Deus confirmou me cuidar de carro na igreja, né? E eu fui. E quando eu cheguei lá na frente, o ancião só não falou nada para mim, diferente dessas poucas palavras. Ele falou assim: chega aqui, irmão. Eu cheguei do lado do microfone. Ele falou assim: o irmão sente prazer nobre de Deus? Eu fiquei assim, falei: sinto. Sinto? Então tá bom, irmãos, pode sentar. Esse irmão aqui, a partir dessa semana, Deus preparou para ajudar no atendimento dos carros, no estacionamento. É o primeiro de muitos ministérios. E eu aceitei, né? Por quê? É muito difícil. A manipulação psicológica é muito difícil. Irmãos que estão vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, talvez. Você, no meu lugar, o que você falaria quando você tem fé em Deus? Você está numa igreja onde você gosta de todo mundo ali. Você ama aquele povo. Você acha que aquele povo te ama. De repente, um homem que eu considerava usado por Deus chega diante de um púlpito e fala assim: você tem prazer no nome de Deus? Eu falei: tenho. O que você falaria? Você falaria que não tem prazer no nome de Deus? Agora, se ele falasse assim: olha, nós sentimos, irmão, de apresentar o irmão para o estacionamento. O irmão sente de atender o estacionamento? E se eu tivesse falado não? Ia dar um problema muito grave. Ia causar um rebuliço na igreja, uma coisa assim, né? Porque diz que foi orado e confirmado, e daí a pessoa não aceita. Então eles nem comunicam as pessoas dos cargos. Esses cargos baixos, né? Que eu digo baixo não porque desmerecendo quem cuida do estacionamento. E eu cuidei 3 anos ainda do estacionamento. Então veja, não desmerecendo os cargos, mas esses cargos que são laborativos, né? Cuidar do estacionamento, atender a porta da igreja, atender ao fundo bíblico,
ajudar na limpeza da igreja, comparecer nas reuniões de ata, para escrever ata, e trabalhar no salão da obra da piedade. Então esses cargos laborativos que exercem trabalho, sem contar as construções da igreja, eles são dados às pessoas sem as pessoas saberem. Na maioria das vezes que eu frequentei igrejas, eu vi acontecer mais 2 vezes, sabe? Uma foi em Apucarana, e acho que a outra, se não me engano, foi no Rio Grande do Sul. Acho que foi em Erechim que eu vi acontecer esse caso. Das pessoas chegarem e o cooperador ancião dar um cargo, a pessoa nem sabia. Então, eu não ia falar que eu não sentia prazer no nome de Deus. Então o erro já está aí, a manipulação. Eles primeiro teriam que entrar em contato comigo. Primeira coisa, entrar em contato comigo, irmão. Na minha casa lá, irmão, vem cá. O irmão sente de atender o estacionamento, um trabalho assim, assim, assado. Seria mais bonito, mais limpo, mais óbvio. Não, não fizeram isso, já começou errado. Aí, no desenvolver do culto de noite, quando me chamaram lá na frente, o irmão me chamou, ele não perguntou se eu queria. Ele perguntou, você sente prazer na obra de Deus? Como é que eu vou falar, irmãos e irmãs que estão ouvindo este vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio? Como é que eu vou falar que não? Quem é que fala diante de uma igreja que não sente prazer na obra de Deus? Veja só. E você que está em casa? Você sente prazer na obra de Deus? Dizendo que a obra de Deus seria cuidar de carro na igreja. Limpar os bancos da igreja. E dar uma aula de instrução de música para aqueles que estão aprendendo. E assim por diante. Esses cargos laborativos. Bater um concreto lá, na enxada, numa construção. Então essas táticas, essas palavras, esses jogos de palavras são usados há muitos anos. Nos 94 anos de fundação da CCB, desde que ela deixou de ser Assembleia Cristã e ela se tornou uma dissidência da Assembleia Cristã em 1926. Desde que em 1928, Luiz Pedroso, ancião, ele foi abrindo os caminhos lá em São Paulo e tirando as placas de Assembleia Cristã e colocando a congregação. E em 36 ele fundou a congregação. Mas desde lá do começo, essas pessoas elas utilizam métodos de persuasão para manipular as pessoas. Então este caso aconteceu comigo, no caso de cargo ou ministério. Vocês perguntam, como é que alguém vai aceitar cuidar de carro? Então eu vou te contar o que aconteceu depois de 1 ano. Fazia mais ou menos 1 ano que eu estava atendendo os carros. E veio um rapaz de uma outra denominação, que é uma seita também, chamada Visão Missionária. E nesta seita, que existem revelações e pregações e o reteté, ele pregava lá e profetizava, falava em língua, aquelas coisas. E ele teve uma desilusão lá dentro e conheceu a CCB. Ele se batizou na CCB. Eu acho que foi em 2003. Na igreja do Portão, aqui em Curitiba. E congregou com nós 10 dias. 10 dias congregando conosco ali, na Vila Americana. Ele também foi apresentado para o estacionamento, para cuidar dos carros ali, ajudar os irmãos a entrar, os carros manobrar e sinalizar e depois cuidar para ninguém roubar, arriscar, estragar. Irmãos, ele ficou 2 dias cuidando dos carros. 2 dias. E saiu da igreja. Mas antes de sair da igreja e voltar para uma outra denominação que ele foi conhecer lá, ele me falou assim, irmão Silvio, olha, eu não sou nada contra o que está acontecendo aqui, vocês cuidarem do estacionamento, ajudarem os irmãos a preservar os bens dos irmãos, não sou contra. Mas eu já sabia, olha o que ele falou para mim, eu já sabia que o costume dessa denominação, dessa igreja, já sabia, e eu não queria aceitar. É que quando a pessoa tem um conhecimento da Bíblia ou da palavra, ou é a pessoa de pregação, eles jogam as pessoas para cargos que a pessoa não vai ter acesso à pregação, a culto, a explanar a palavra. Porque eles têm medo de que se ensine algo diferente do que eles ensinam. Então ele conversou comigo lá fora, lá uns 2 dias antes de sair da igreja. Ele entregou o cargo com nem uma semana que ele atendeu os carros lá. Ele entregou o cargo
e passou uns dias, já saiu da igreja e foi para uma outra denominação. E lá ele está até hoje, numa denominação evangélica agora está, né? Uma denominação evangélica, uma denominação antiguíssima, que tem mais de 100 anos aí. Então, veja o grau de manipulação. Quando a gente está naquela primeiro amor, naquela febre, naquela onda, naquele ápice, a gente se entrega e tudo é perfeito, a gente se deixa levar. E hoje a gente aprende que a manipulação é essa. Existe outra tática de manipulação na igreja, técnica, que é a do medo. Se você sair daqui, o resto é tudo seita. Então, se você sair daqui da CCB, você, além de ter uma condenação se você morrer assim parado, você não vai achar a água da vida nas outras fontes, porque as outras fontes é água parada, água choca. Então essas palavras, essas pregações de exclusivismo também são táticas de persuasão. Também tem uma terceira prática de persuasão, é quando eles têm um interesse em alguém. Para levar alguém para a igreja, aí eles evangelizam, porque é muito raro. Na CCB não tem evangelização, não tem. Então é muito raro. Então quando eles têm assim uma interesse de evangelizar alguém para trazer para a igreja, e esse interesse geralmente ele é pecuniário ou é de status. Então eles têm uma tática de persuasão, de manipulação das mentes das pessoas para trazê-las de volta, para trazer para eles, que é a da visita. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, aconteceu numa igreja aqui, que eu participei da Congregação Cristã no Brasil, um industrial, dono de uma metalúrgica, começou a conhecer a igreja. Ele estava falido. Começou a conhecer a igreja e no desespero, uma tristeza, uns problemas. E a esposa dele também começou a congregar, a visitar. Mas eles, mesmo falidos, tinham bastante patrimônio. E o ancião, nosso ancião, ali naquela época, isso foi em 2004, ele chegou durante um culto de ensinamento, um culto de busca de dons, ele falou, ele contou esse testemunho que havia, esse caso, que havia um casal, industriais, pessoas muito inteligentes, ricos, e que estavam começando a congregar numa igreja parecida ali, da região, e eles levaram a pessoa para conhecer a congregação, eles gostaram. E ele pediu no púlpito que as pessoas do ministério fossem visitar ele. Aí passou mais uma semana, num culto de segunda-feira à tarde, na Vila Americana. Tinha culto segunda-feira à tarde, das 2 até as 3h30. E nesse culto das 2 da tarde, ele esteve lá, ele pediu que as irmãs da piedade, as irmãs mais velhas, fossem visitar aquela mulher, aquela irmã e aquele irmão. Então veja, aí você está numa situação que você está desesperado, problemas pessoais, financeiros ou de saúde, não importa. E começa a vir pessoas na tua casa te visitar, orar por você, dizer para você não desanimar. Então eles vão te reconfortando, eles vão tentando te ajudar. Aí você pensa assim, puxa, alguém se importa comigo, alguém me ama. Né? Puxa, essa é a igreja verdadeira, é um povo zeloso, especial de boas obras. Né? E daí, de repente, lá nos púlpitos, as pessoas pregam. Sem contar que essas visitas do ministério, pessoas do ministério, até a casa da pessoa, eles colhem informações sobre a vida da pessoa e passam o operador para o ancião. Aí depois, particularmente naquelas orações particulares nas casas, eles lançam em rosto alguns problemas e soluções, ou durante um culto específico, pedem que uma segunda pessoa diferente fale aquele assunto. Eu escutei, eu escutei isso, eu vi isso aqui. Eu estava sentado atrás do banco do ministério, escutei o irmão falar assim, lembra que nós combinamos na tua casa hoje 2 da tarde. Lembra que nós combinamos de tarde. Lembra? Então, não me deixe na mão, me ajuda. Ele falou assim. E não deu outra. Aí fiquei sabendo que esse irmão tinha ido na casa da pessoa, realmente, na casa da pessoa, e tocado naquele assunto. E a pessoa chegou e tocou naquele assunto da igreja. Uma pessoa se manifestou atrás chorando, manifestando que Deus tinha falado com ela, né? Mas depois, passou uns dias, eu fui saber realmente que eles tinham tocado no assunto daquela pessoa, tratado naquele assunto, e aquele irmão que atendeu a palavra não era dali, era de, se não me engano, de São Mateus do Sul, ou eu acho que era São Mateus do Sul, uma coisa assim, uma cidadezinha aqui em Paraná. Então veja, manipulação, a persuasão que não vem de Deus. Nós lemos aqui na carta de Tito, que diz assim, que nós temos que buscar o quê?
o bom trato com a doutrina e com a sinceridade. Está lá no Tito, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: que o teu modo de agir seja exemplar, que as tuas obras sejam exemplar. A Bíblia também relata que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas e fariseus, de nada adiantará. Então nós temos que dar exemplo para o povo que está no mundo. Não estou falando de outras igrejas evangélicas, estou falando do povo que está no mundo. Mas é mentindo? É mentindo? É inventando história? É usando técnicas de persuasão que andam muito próximas de estelionato? Andam muito próximas de estelionato. Infelizmente, hoje, para a gente expressar esse tipo de reflexão sobre manipulação humana, a gente vai ser alvo, a gente que eu digo eu, né, e os reformadores, seremos alvo de processos judiciais, porque existe realmente no Brasil uma legislação que ela dá um amparo judicial, né, um amparo judicial legal para as liberdades religiosas. Dizem que no Brasil o Estado é laico, mas não é laicista. Isso é uma mentira muito grande. Mas é uma manipulação da legislação em favor daqueles que pregam ou apregoam, né, tipos de procedimentos, tipo de conduta que não é de cristão. E daí acontece, como a lei protege a liberdade religiosa, a gente fica alvo muito fácil de processos judiciais. Se a gente vai ganhar ou vai perder o processo judicial, as causas judiciais, isso aí só o Senhor que sabe. Mas nós somos alvos constantes desses tipos de manifestação, notificações. E o que acontece? A culpa é nossa, a culpa é nossa. A gente não participa da política, do poder judiciário e deixa dar brecha para que esses tipos de brechas aconteçam. Então esses maus líderes usam dessas técnicas de manipulação, inventam histórias, criam situações em que a pessoa ela se convence, né? Se convence de certos tipos de doutrina através de situações forçadas. Assim como existe nas denominações religiosas as profecias aí. A pessoa levanta a mão e fala que tem uma pessoa com tal doença. É claro que no meio de tantas pessoas vai ter alguém com tal doença. Jogam no acaso, palavras ambíguas. Então a manipulação existe, né? Infelizmente a nossa legislação dá espaço para isso, né? Hoje, para você provar que isso é um crime, é complicado. Talvez seja a justiça entenda como liberdade religiosa. Eu também vou citar um caso de um irmão que tem um comércio próximo aqui. E ele é chaveiro. Eu não vou citar o nome dele. E ele era irmão. Era naquele momento irmão e não é mais. Ele frequenta ou é irmão de outra igreja hoje, né? Estou falando exclusivamente sobre os casos da CCB. Hoje ele frequenta outra igreja. Mas na época ele era membro da CCB. E veio na casa dele um ancião que estava reformando uma igreja aqui na região do parque do SIC, né? Cidade Industrial de Curitiba, no bairro SIC. E ele estava soldando umas vitrôs e janelas da igreja. E ele chegou no chaveiro e pediu para o chaveiro fazer umas cópias de chave, fechadura para ele lá. E depois que o irmão fez, ele não quis pagar. Falou assim: não, irmão, olha que benção, né? Que bom que o irmão fez, tá ajudando a obra de Deus, assim, sabe? Aí esse irmão falou: mas como que isso é meu trabalho, não é? Nós não tínhamos tratado nada assim. Ele se levantou, né? Não, mas o irmão não sente presença de Deus, não quer ajudar, deixar tua contribuição lá, não quer deixar teu tijolinho no nome de Deus, né? E foi aquela enrolação ali, e ele enrolou o irmão. Eu estava lá na casa dele. Eu estava na casa dele tomando café com a irmã quando aconteceu, e cheguei junto. E resultado que o irmão pegou e cedeu e entregou aqueles par de chaves para o irmão, uma fechadura lá para uma igreja, né? E até hoje não sabemos, né, se aquilo foi computado lá como na equipe de construção, se foi computado como comprado ou doado ou ganhado. Mas o que importa é que eles persuadiram a pessoa a entregar de graça. Deveria ter falado antes.
Irmão, eu sou da igreja tal, 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 você é irmão também, fazemos parte da mesma doutrina, da mesma igreja, da mesma fé, e eu sou membro de tal igreja, tal lugar, onde você não congrega. Né? Você pode ver no relatório lá, tal, tal. Mas eu preciso colocar as chaves lá, trocar a chave, a fechadura. O irmão, se sentir no coração de me ajudar, se puder ajudar, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. Parcelamos, aí damos um jeito. Era mais bonito, era mais justo. Usar da sinceridade. A sinceridade é uma coisa, não é uma coisa. A sinceridade, não, eu não vou dizer que é uma coisa. A sinceridade é uma corrente que move duas rodas. Uma roda é o ministério, outra roda é o povo. Gostou da comparação? Uma roda da bicicleta é o povo, outra roda é o ministério. A corrente é a sinceridade. Se você cortar aquela corrente ou afrouxar ela, vai ter problema com a roda de trás, porque a da frente não vai puxar de trás e a bicicleta não vai andar para frente. Infelizmente, essa bicicleta já andou bastante. E agora, abrindo-se a cabeça do povo, estão abrindo a mente, né? Eu poderia falar aqui uma hora sobre manipulação humana, sobre casais que foram separados por pregações, moças e moços que foram afastados de suas funções na igreja por pregações, por visitas na casa da pessoa. Eu poderia citar aqui, por exemplo, na construção da igreja, onde eu trabalhei, na construção durante anos, um irmão que teve um problema com sua esposa em adultério, ela caiu em adultério, e ela pediu perdão para ele e ele perdoou ela. E mesmo ele perdoando ela, eles se acertando, se reconciliando, o ministério convenceu eles que eles estavam em pecado de morte, os dois, porque ela tinha adulterado e ele tinha perdoado a adúltera. Então eles foram convencidos e manipulados a entrar num estado mental de confusão, em que eles não teriam mais salvação. E esse resultado, ela entrou em depressão, tentou suicídio. E ele se afastou da igreja. Já tem uns 20 anos que eles estão afastados da igreja e ela está em depressão. E hoje ela está separada dele. Então, manipulação humana para o bem, guiado pela palavra de Deus, não é manipular, é instruir. Agora, quando você manipula e quer com a tua mão transformar e modelar o homem, você tem que pensar que você não é o Deus vivo. Você não é o Criador que pegou o barro e fez o ser humano, a criatura. Você é a criatura. E criatura não faz criatura. Quando Deus criou Adão, na fábula do Gênesis, na história do Gênesis, ele criou o Adão do pó da terra. E quando foi criar Eva, Deus poderia ter pegado Eva e criado o pó da terra também. Ou poderia pedir para Adão criar com o pó da terra, fazer outro igual, conforme ele gostasse. Mas não. Deus tirou na fábula, na história do Gênesis, da costela, ou seja, do corpo de Adão. Então, aí que está a manipulação humana. Deus manipulou aquele corpo do Adão e fez a mulher. Né? Deus manipulou o pó da terra e fez o homem. Então, a ele tem esse poder, mas ele nos deu livre-arbítrio para vivermos e pensarmos como queremos e vivermos diante da sua doutrina, da sua graça, da sua fé, com total liberdade, mas com perseverança e conhecimento. Agora, manipular ser humano, persuadir pessoa. Há poucos dias atrás eu vi poucos dias não, minto. Eu acredito que uns 4 ou 5 meses, eu vi um vídeo de uma irmã, que ela está lá no Japão, né? E essa irmã, eu vou citar o nome dela aqui, nossa irmã Luciene Nishimura, do Japão, e ela cita num vídeo dela que o ancião, num relato lá no Japão, perguntou para as amigas dela se elas estavam assistindo a vídeos de desviados. Ou seja, ele estava tentando manipular aquela moça que eu não conheço, amiga dela, para ela também não assistir. E ainda perguntou para essa irmã, essa amiga dessa irmã, se eles tinham contato dessas pessoas. Então veja, eles mesmo se preocupando com os problemas que estão acontecendo na igreja, a pandemia e tudo mais, eles não deixam de manipular a população e tentar manipular. Né? Então vamos nos conscientizar de ler a palavra de Deus. Um versículo só que foi lido aqui, deixou bem claro a situação.
Tito 2, versículo 7. Andar como um bom exemplo, dar um bom testemunho, um bom exemplo e seguir o que é a sinceridade, a prática dessa doutrina. Doutrina qual? Doutrina do CCB? Não. Doutrina do amor, doutrina de Cristo, tá bom? Então essa foi a reflexão que a gente fez hoje sobre manipulação na CCB. O vídeo ficou meio moroso, meio chato, né? Mas esse tema é muito complexo, é muito comprido, né? De mais táticas e mais técnicas de manipulação. E com o tempo essas técnicas vão fazendo lavagem cerebral, em que a pessoa se torna um alienado religioso e acha que só ali está certo e que como é da boca de Deus, e nós temos que ser crentes em Deus e servos de Deus, então temos que obedecer fielmente o que se é falado ali. Entende? Então essa técnica de manipulação, dizer que ali é Deus, em outros lugares não tem Deus, que só está ali, que Deus só se manifesta através do púlpito. Passou do púlpito, Deus não está mais com aquele ancião cooperador. É só ali que Deus revela as coisas, mostra as coisas e instrui as pessoas. Então naquele momento ali é o oráculo, é o momento que a pessoa vai buscar uma confirmação, ou um conselho, alguma coisa assim. Então isso é uma técnica de manipulação, tá bom? Então espero que você tenha entendido o vídeo, né? E comente o que você acha, se você já teve um caso parecido, né? Se você conhece um caso parecido, comente aí nos comentários. Espero que você tenha entendido o propósito, que é despertar o irmão ou a irmã para não ser mais vítima e não deixar ser mais levado por qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de ensinamento que só tem uma finalidade, que é a finalidade de levar você aonde eles querem e controlarem a sua vida, tá bom? Espero que Deus abençoe você e a tua família, no nome do Senhor Jesus, com paz espiritual, inteligência emocional e sabedoria, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço que você viva desta forma, livre para adorar ao Criador, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Até o próximo vídeo.